aí nós já passamos dos velhos, já passamos da psicologia no nosso breve histórico aqui e chegamos num ponto extremamente importante desse histórico, que é o ponto em que esses dois pesquisadores, ambos psicólogos, mas que publicaram na Econométrica, portanto promovidos a economistas e posteriormente premiados com o Prêmio Nobel, né, de Economia, publicaram esse artigo em 79 na Econométrica, chamado Prospect Theory. E eles fizeram outros trabalhos juntos e foram muito considerados aí a ponto de receberem um prêmio Nobel. Então, eles divulgaram esses estudos do Behavioral Decision Research para os economistas. E a principal conclusão nesse artigo, principalmente, são os efeitos de enquadramento a que as escolhas estão sujeitas, né? Então, aquilo que se chama de moldura, ou em inglês framing, né? Como é que as alternativas de ação são apresentadas ao agente, né? A decisão vai variar, né, significativamente em função de diferentes molduras em que as opções são apresentadas. E isso vai afetar significativamente a escolha. Até hoje, esse artigo é um dos mais citados. Quanto tempo já se passou desde 79, e até hoje é um dos artigos mais citados na Econométrica, né? Apesar de ser antigo, ele até hoje é referência, se transformou realmente num trabalho seminal. Eles queriam, então, conhecer o viés cognitivo, né, naquilo que ele tinha de sistemático e, portanto, não aleatório, que não interessava, tudo bem, aleatório cai no resíduo, é erro, mas existem vieses cognitivos que são sistemáticos. Então, eles chegaram a montar um programa de pesquisas que eles chamaram de heurísticas, né, e vieses. Heurísticas, no texto do Nudge, a gente vai encontrar bastante coisa sobre as heurísticas. Heurística, como é que as pessoas solucionam os seus problemas? Como é que elas processam uma decisão que vai gerar um comportamento? Até hoje, o artigo mais citado. Bom, então, eles estavam ainda apoiados na teoria da utilidade, né? Nessas alturas, a teoria microeconômica havia evoluído e incorporado a contribuição dos trabalhos de Maurice Allais e Savage a respeito da decisão, né? Incorporando a ideia de utilidade esperada, né? Mas, então, tudo bem, nem o Kahneman nem o Tversky questionaram isso, mesmo porque vindos de outra ciência seria um pouco complicado para ele ser aceito pelos economistas criticando uma coisa tão básica na teoria econômica. Então, eles simplesmente disseram que os economistas deveriam prestar mais atenção e canalizar mais energia para descrições empíricas do processo decisório. Então, eles estão dizendo assim, ó, vamos olhar um pouquinho como é que as pessoas tomam decisões, talvez vocês, apoiados nessa teoria da utilidade esperada, estejam fazendo suposições erradas, ou irrealistas, ou inadequadas, não estejam conseguindo prever e explicar de uma forma adequada como o processo de escolha se dá. Então, o que eles disseram está sintetizado mais ou menos aí. Depois de uma primeira fase, baseada numa heurística qualquer, o ser humano toma decisão para evitar... Bom, sim, porque uma preocupação deles era como é que as pessoas agem nas situações que envolvem risco, né? Isso foi um foco importante do trabalho deles. Então, existe uma certa decisão econômica, um certo comportamento, mas aquela situação envolve risco. Como é que as pessoas agem? Então, o que elas fazem? Tomam essa decisão de um ponto de referência. As pessoas não tomam uma decisão situadas universalmente. Elas têm um ponto de referência que é determinado pelo contexto que aquela escolha, por exemplo, é apresentada para eles. E nesse contexto, a partir dessa moldura, desse ponto de referência, é que elas evitam o risco no domínio do ganho e buscam o risco no domínio da perda. E as pessoas atribuem pesos diferenciais a resultados certos e a resultados apenas prováveis.
O que foi apresentado para as pessoas? O que eles fizeram para chegar a essa conclusão que eles fizeram, que o enquadramento aí é uma coisa importante? Eles propuseram uma escolha no programa A. Então, existe um programa aqui de emprego, né, na área do trabalho. Então, o programa A, 200 mil empregos serão salvos com certeza, se eu instituir esse programa. Uma outra forma de apresentar esse mesmo programa é dizer o seguinte, olha, 400 mil pessoas perderão esse emprego com certeza. E do outro lado, no programa B, eu apresento da determinada forma. Ó, 1/3 das pessoas, eu tenho 1/3 de chance de salvar 600 mil empregos. E aqui eu tenho 2/3 de chances de perder 60 mil empregos. Como vocês veem, né, são 600 mil postos de trabalho, a primeira alternativa e a segunda, tanto no programa A quanto no programa B, são absolutamente idênticas. Eu estou fraseando isso de uma forma diferente. Em vez de dizer de 1/3 de chance de salvar 600 mil, eu falo 2/3 de chance de perda. Da mesma forma lá, só que falando em certeza. Bom, quando a coisa era apresentada dessa forma, o programa A versus o programa B, 72% preferiram o programa A. Tá? Quando a coisa é apresentada em forma de perda, 76% preferiram o programa D. Tá? Então, lê melhor. Tá? Então, quando você coloca em termos de ganhos, a decisão é de um tipo, que é a certeza. Quando você coloca em termos de perda, a decisão é pela porcentagem ali, por 2/3. Vamos pegar um outro exemplo que vai facilitar. Aqui é ganho certo de R$240, dinheiros. Aqui 25% de chance de ganhar 1.000, 75% de não ganhar nada. Tá? Então, aqui já apresentando em termos de dinheiro. A segunda opção, a segunda escolha é perda certa de 750 ou 75% de chance de perder 1.000 e 25% de chance de perder 0. Aqui está sempre a utilidade esperada, está sempre raciocinando com a utilidade esperada, a probabilidade daquele resultado multiplicada pelo valor. O que acontece aqui? Nessa primeira alternativa, 84% optaram por A, e na segunda alternativa, 85% optaram por B. Então, o que os autores queriam dizer é o seguinte, as pessoas raciocinam diferente em relação a perdas e ganhos, quando a coisa é colocada em termos de probabilidade e quando a coisa é colocada em termos de certeza. Está vendo? Então, as pessoas agem no sentido de evitar o risco no domínio do ganho e buscar o risco no domínio da perda. Bom, então, Prospect Theory, que tem sido traduzida como teoria da perspectiva, constatou maior aversão ao risco em relação a ganhos do que em relação a perdas. E aí, a partir daí, os autores começaram a discutir, bom, e evidentemente, como a gente demonstrou pelo exemplo, tudo vem de como essas alternativas são apresentadas. Né? Então, dependendo de como são apresentadas, as pessoas tomam as decisões de maneira diferente, no caso do risco, por exemplo. E, a partir daí, os autores começaram a estudar uma série de heurísticas, né, que as pessoas adotam, ou atalhos mentais, uma tradução boa para um sinônimo bom, uma maneira boa de definir heurística são atalhos mentais. Né? Então, vocês viram no texto do Nudge, tem várias heurísticas. Né? Esses autores, o Kahneman e o Tversky, falam de algumas heurísticas, ou discutem algumas heurísticas com uma lei dos grandes números, palavras que começam com R. Então, esses já são economistas comportamentais, Kahneman e Tversky, autores de um trabalho muito comentado. Muito comentado porque é rigoroso, feito matematicamente. Todo o estilo era bem o estilo que os economistas gostam. Né? Esse é um outro economista comportamental importante e autor desse livrinho aqui que vocês estão lendo, que é o Richard Thaler.
ele manteve, durante muito tempo, no Journal of Economic Perspectives, uma coluna, né? Não chegava a ser um artigo, era uma coluna fixa, como tem coluna de jornal nesse periódico, chamado Anomalias, né? Então, algumas anomalias eram resultado de pesquisa, mas muitas eram simplesmente observações do cotidiano, como é que as pessoas agem no cotidiano, e experimentos mentais, simplesmente, né? Ele simulava alguma coisa e dizia, olha, esse resultado, esse comportamento aqui não é o convencional e o esperado na teoria. Então, um exemplo que eu pus aí, dos inúmeros que ele citou ao longo do tempo nessa revista, é o seguinte: o casal está lá passeando por um shopping qualquer e o marido vê um suéter de cachemir, vamos dizer. Aí ele fala, nossa, como é bonito, mas também como é caro. Puxa, não compraria esse suéter para mim. Na semana seguinte, é aniversário dele e a mulher dá para ele de presente. E ele fica todo contente, sendo que a conta bancária é conjunto, o caixa é único, né? Então, essa seria uma espécie de anomalia. Como é que o cara não quer comprar, mas ao mesmo tempo quando ele ganha, da mesma conta, ele fica contente, né? Então, essa seria uma anomalia. E várias, ele dava, o Thaler, muitos exemplos que as pessoas olhavam, reconheciam como exemplos familiares, né? Então, muitas decisões que as pessoas tomavam nos eventos realmente do dia a dia, né? E que, por exemplo, a família vai passear, aluga uma casa num resort qualquer aí da vida. E ali tem dois padrões. O sogro vive de vassoura, catando, digamos, as folhas que estão caindo no quintal, né? E o genro fica lá pensando, poxa vida, será que eu devo ajudar? Eu me sinto mal, estou aqui na rede, lendo um livro, e o meu sogro está lá camelando, varrendo as folhas. Será que eu devo ajudar? Será que é justo eu ajudar? Mas, poxa, por um lado, para mim tudo bem as folhas, não precisa dessa neura de ficar catando folha toda hora, né? Então, o que eu devo fazer? Será minha escala de preferências, isso daí não é uma preferência. O fogão também pode ficar sujo, a louça pode ficar um pouco acumulada na pia, que não vai matar ninguém. Já meu sogro fica contrariado. Enfim, coisas desse tipo, inúmeros exemplos do cotidiano mesmo. Então, várias coisas que ele mostra, por exemplo, os custos de oportunidade. Então, o economista diz, o agente econômico, ele considera o custo de oportunidade. O que ele está deixando de ganhar quando ele escolhe uma certa alternativa. Ele mostra que, na prática, muitas vezes as pessoas não subestimam, pelo menos, o custo de oportunidade. Custos que as pessoas incorrem a fundo perdido, sunk costs, né? O chamado sunk costs. Considerações de culpa e problemas de autocontrole. Então, digamos assim, a pessoa come um bolo de chocolate inteiro, hoje, amanhã se matricula numa academia. Então, decisões motivadas pelo sentimento de culpa e problemas de autocontrole. Problemas de autocontrole têm sido muito estudados pela economia comportamental e aí com uma implicação de realmente sugerir políticas para lidar com comportamentos compulsivos, por exemplo. Então, como é que faz? O indivíduo raciocina assim, eu preferia não gostar de fumar. Eu gosto de fumar, mas eu preferiria não gostar de fumar. Quer dizer, eu não gosto de gostar de fumar. Então, dentro do indivíduo, dentro daquele ator, existe uma contradição, existe um conflito entre diferentes camadas do ser dele. Vamos dizer, se a gente fosse usar uma linguagem freudiana, id e superego, ego, id, qualquer coisa desse tipo, né? Como é que faz essa coisa? Esse self-múltiplo que eles têm chamado, os economistas comportamentais chamam self-múltiplo. A gente sabe perfeitamente o que é o self-múltiplo. A gente sabe praticamente, por introspecção, né? A gente vai estudar para a prova e lê e dorme, né? Então, dormir ao volante é um outro, né? Relaxa, vai estudar. Não, eu tenho que estudar, tenho
tem que recuperar o tempo perdido nesse tempo. Vai lá e dormir é mais confortável. E assim vai, assim por diante. Ele manteve essa coluna durante muito tempo e com bastante sucesso. E escreveu esse livro, que é A Maldição do Vencedor, que também é um livro interessante, em que ele fala de leilões, né? E isso tem impacto sobre a maneira como são conduzidos os leilões, até leilões públicos hoje em dia, porque é a maldição do vencedor. Às vezes o vencedor dá um preço que é prejudicial para ele, quando a decisão é tomada pelo preço mais baixo, né? E aí tem toda uma reformulação que eles fazem nos leilões públicos, que às vezes eles pegam o segundo preço, ou eles pegam o primeiro, mas deixam gastar até o limite do segundo colocado. Tem umas decisões por aí interessantes. Bom, então o que são experimentos mentais? A gente disse que o Thaler faz alguns experimentos mentais, são alguns casos hipotéticos de comportamento inconsistentes com a teoria convencional e que parecem plausíveis. Mas a economia comportamental, na verdade, do ponto de vista de método, ela é muito eclética, né? E ela tem também tem discutido as implicações da sua teoria para as políticas sociais. Então, é isso que está sendo chamado de paternalismo light. Como é que você orienta, digamos assim, as escolhas de tal forma a ter um resultado social que é melhor? Né? No fundo, é um problema de coordenação das ações, das opções individuais. Como é que você organiza os bens nas prateleiras dos supermercados de maneira a conseguir induzir, mas levemente, né, com esse empurrãozinho aqui, né, esse petelequinho, assim, as pessoas a fazerem decisões melhores do ponto de vista da saúde pública. Também do ponto de vista metodológico, a economia comportamental é interdisciplinar, ela tem influências da psicologia, da neurociência, da inteligência artificial, etc. E alguns experimentos é interessante, que são experimentos, né, tem o formato de experimentos, mas não são feitos numa situação próxima de laboratório, eles são feitos no próprio campo. Por exemplo, tem um estudo célebre aí nas Filipinas, porque a preocupação desde sempre foi micropoupança, né? Os estudos sobre microcrédito, por exemplo, hoje em dia trazem muito essa ideia de a dificuldade de incentivar a micropoupança também, para que o programa de microcrédito seja mais eficiente no atingimento dos seus objetivos. E aqui nas Filipinas eles construíram, isso já faz tempo, um serviço de poupança para os indivíduos, para ver se eles conseguiam induzir a poupança, né? A neurociência faz ressonância magnética do cérebro, né? Então, parte do cérebro são acionados nas tarefas prescritas, e já mencionei um pouco isso. Bom, então as linhas de pesquisa emergentes, a neuroeconomia, bases neurais do comportamento humano, comportamento inclusive econômico, resulta da interação múltipla de sistemas neurais especializados. Então, por exemplo, eles estão chegando à conclusão que certas partes do cérebro estão mais ligadas à questão do planejamento, que as pessoas fazem do seu próprio comportamento. E as outras são as mais da execução mesmo. Então, esse conflito entre planejamento e execução. Eu quero chegar de volta à minha terra e ver, e o cara quer reencontrar a Penélope, que estava lá, não aguentava mais fazer tricô. Só que tem um conflito entre isso e o que quando ele ouve o canto das sereias, Ulisses fica meio balançado, né? Então ele, na verdade, quer ir com as sereias. E a Penélope? Então ele pede para ser amarrado ao mastro com os olhos vendados, os ouvidos tapados, que é uma forma, na verdade, ele restringe suas próprias escolhas, né? Isso eu estou falando do ponto de vista de uma lenda grega, de um mito, vamos dizer assim. A neurociência tem estudado, e a neuroeconomia tem estudado isso acionando o cérebro, a partir de fotografias do cérebro, ressonância magnética, etc. Outra coisa que está sendo estudado muito é o papel
do afeto no julgamento e na escolha. Por exemplo, a pessoa, no calor do momento, as decisões chamadas intempestivas, né, tomadas na decisão, estou com raiva, eu derrubo as coisas, eu saio do emprego, eu cavo minha própria sepultura em termos de emprego, porque eu digo umas poucas e boas para o meu chefe, né, e claro que a conclusão disso é ser, como é que isso funciona? Né? Como é que os afetos impactam sobre as decisões? Né? Isso é uma coisa importante. E tem os desenvolvimentos paralelos na psicologia, chamado neurociência afetiva, no sentido, não que ela é amável, mas porque ela trata dos afetos. Uma coisa extremamente importante, que tem sido estudado muito na economia comportamental, é a escolha chamada escolha intertemporal. Né? Então, nesses estudos, a crítica que se faz é o modelo de utilidade descontada. Né? Como é que o tempo é descontado nas escolhas? Né? Então, a função de desconto linear exponencial é questionada do ponto de vista descritivo, transformada em função hiperbólica. Né? Então, na verdade, essa decisão do tempo é uma hipérbole, não uma função linear. Né? Vou dar um exemplo bem simples. As pessoas se perguntam assim, você quer ganhar R$50 hoje ou 100 amanhã? Elas preferem ganhar R$50 hoje, você chegar com essa oferta. Se você disser aqui, você prefere ganhar R$50 daqui a um mês, ou R$100 daqui a um mês mais um dia, elas preferem ganhar R$100 daqui a um mês mais um dia. Imagino que todo mundo faça essa escolha, né? Então, como é que você desconta o futuro? É esse tipo de coisa que tem sido muito estudada. Né? Nesses desenvolvimentos teóricos, existe uma distinção entre a norma, que é racional, e a sua realização, que é imperfeita. E um exemplo também de um tipo desse estudo foi feito por antropólogos e economistas em 15 pequenas sociedades, que eles mostram o impacto que o ambiente tem sobre as escolhas econômicas mesmo. Então, certos padrões de solidariedade, por exemplo, entre as pessoas, são estimulados por um determinado ambiente em que isso é o que é de se esperar. Os caras que vivem de caçar baleias, eles têm um comportamento mais cooperativo entre eles, porque eles sempre se acostumaram, porque é racional dividir o produto da sua pesca. Né? Vamos dizer, não é que não existe egoísmo nessas sociedades, é que é melhor para o indivíduo, no fundo, cooperar. Cooperação traz mais benefícios para o indivíduo. Ao passo que em outras sociedades primitivas eles observaram, eu conheci um dos envolvidos nessa pesquisa, e ele disse assim, olha, uma vez no interior da floresta amazônica, no Peru, eu encontrei o homem econômico. A manifestação mais típica do homem econômico. Egoísta, quer levar vantagem em tudo, estava lá. Entende? Era... a outra coisa que, o contudo aí da frase anterior, temas contemporâneos de pesquisa, tem uma discussão também sobre a questão do normativo versus a questão do descritivo. Então, a gente pode estabelecer uma diferença entre as regras universais de decisão racional, fornecidas pelo melhor raciocínio humano, na matemática, economia, filosofia, etc., e as teorias empiricamente baseadas sobre como os humanos tomam decisões. Então, aqui a gente está dizendo, ó, no plano normativo tem as regras universais de decisão, o que é mais racional, dada informação perfeita, um monte de coisa. No plano empírico, como é que as pessoas tomam efetivamente decisões? Então, muitos dos avanços da economia comportamental basearam-se em estudos empíricos, né, a respeito da tomada de decisão. Isso, do ponto de vista da economia, é uma mudança grande e até uma inversão das concepções tradicionais da ciência econômica. Porque os agentes
nessas conclusões, vocês vão encontrar um pouco dessa discussão que é extremamente polêmica, né, sobre as quais as pessoas não têm existe muita dissenso, que os economistas não podem ser observadores neutros da realidade. Devem ajudar os agentes a agir de acordo com os princípios da racionalidade plena. Então é isso que a gente vai... Eu já sei que tem gente aqui de vocês que já leram, que leram o texto do Nandi e tiveram um certo desconforto, vamos dizer assim, para não dizer revolta, em relação ao texto, naquilo que ele fala da orientação das escolhas, do paternalismo light, etc. e tal. Então, aqui, mais ou menos, é uma discussão que está ocorrendo. Será que os economistas devem aproveitar esses avanços da economia comportamental para agir como aconselhadores de política e fazer com que sejam adotadas políticas que tornem as pessoas mais racionais nas suas escolhas, ou pelo menos que, do ponto de vista do bem-estar coletivo, esse bem-estar coletivo seja preservado? E, de uma maneira geral, essas pesquisas aí adotam a noção do Simon de racionalidade limitada. Então, esse terceiro ponto aí é o paternalismo. Como fazer, por exemplo, as pessoas pouparem mais para aposentadoria? Então, tem todos os problemas de que a poupança é sempre insuficiente quando chega na velhice. Mesmo nos países mais ricos, em que as pessoas ganham melhor, existe esse problema. O sistema previdenciário pode ser público ou privado, enfrenta o problema de que as pessoas não poupam o suficiente. Como fazer isso? Tem programas que foram implementados, um programa que foi implementado nas empresas, chamado assim, a sigla quer dizer, SMART quer dizer Save More Tomorrow, que é o seguinte: quando o indivíduo entra na empresa, ele tem um esquema de apoio. Isso é antigo, mas agora já aplicado, já aprimoraram a maneira de fazer isso. Ele tem uma opção lá para poder, por exemplo, toda vez que ele tiver um aumento de salário, parte desse aumento, uma parte pequena desse aumento é colocada num fundo para aposentadoria, né? E com isso você estimula o indivíduo a, quando sair da empresa, para aposentadoria ou para uma eventual demissão, para quando ele ter uma reserva ali. Então, esse programa deu muito certo. Então, o default é a pessoa concordar com isso. A pessoa não precisa fazer isso, isso é voluntário. Mas, se a pessoa concordar, como a opção é apresentada de tal forma que a pessoa é levada a concordar, né, isso é melhor do ponto de vista da sua aposentadoria. E é aquilo que tomar a medicação prescrita. Como é que faz as pessoas, os velhinhos, por exemplo, que vivem tomando remédio, tem muito, e às vezes se insurgem contra os remédios. Como é que faz? Aquela caixinha de remédios, assim, que tem os dias da semana, foi uma maneira porque às vezes também as pessoas não tomam não porque não queiram, por esquecimento mesmo, porque é difícil controlar a quantidade de remédio que se dá hoje em dia às pessoas de terceira idade, vamos dizer. Como se melhora o desempenho de programas de desenvolvimento, como, por exemplo, o programa de microcrédito. Então, esses dois, o Thaler e o Sunstein, trabalham com o paternalismo, na ideia do paternalismo libertário. Eles questionam as preferências reveladas, no sentido de nem sempre essas são as verdadeiras preferências do indivíduo. Aí é sempre um problema. Como é que eles sabem quais as preferências verdadeiras, né? É o que eles acham. Frequentemente é o que eles acham, eles e muita gente acha que deveriam ser as preferências, mas que não são de fato. Os enquadramentos, os humanos mudam as preferências de acordo com o seu ponto de referência. Então, como é que faz para mudar a opção default de planos de previdência? Ele está falando dos matos. Ou como é que faz para as pessoas comerem salada antes da comida ou comerem frutas antes de comer doce, coisas desse tipo. Observações finais: a economia comportamental faz parte de uma virada empírica da microeconomia que se iniciou nos anos 80, afetou também a pesquisa em economia experimental evolucionária
neuroeconomia, os estudos sobre a felicidade, tem milhares de estudos hoje em dia sobre a felicidade. E as políticas paternalistas, aí a conclusão minha, devem ser, vamos pensar a respeito delas, né? Será que a gente tem que simplesmente confiar porque elas são propostas por economistas que estão acima do bem e do mal, sabem o que é melhor para todo mundo? Trust me, economists. Uma outra discussão que a gente vai fazer melhor é os limites entre a micro neoclássica e os novos programas. Será que haverá um novo mainstream, alguma coisa assim? E as questões que permanecem, a economia comportamental continua basicamente baseada no individualismo metodológico, basicamente apoiada na noção do indivíduo, né, como unidade relevante de decisão. Isso eu acho que pode ser um problema em certas situações econômicas mesmo. Essa unidade relevante nem sempre é o indivíduo. A questão do processo de formação de preferências está longe de ser equacionado. E também existe um risco aí, nessa economia comportamental, claro, não na sua totalidade, mas em certos pedaços dela, que é a questão do fisicalismo. O que é o fisicalismo? Sempre que a gente tem esse sufixo aí, ismo, a gente está falando de doutrina. Positivismo é uma doutrina. Fisicalismo é uma doutrina. O que é o fisicalismo? A ideia de que o comportamento pode ser explicado em termos puramente físicos, então genéticos, né? Como é que o cérebro funciona, qual o tamanho disso ou daquilo dentro do cérebro. Os estudos de neuroeconomia têm esse grande risco, do meu ponto de vista, que é enfim, os processos sociais não importam, importa apenas como o indivíduo nasceu, como é que ele se desenvolveu do ponto de vista físico durante a sua vida.